Glória a Deus, meus queridos amados irmãos, aleluia. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver aí para a gente nesta manhã, aleluia, podermos fazer aquele estudo qual nós estamos fazendo aí, né? Nós já estudamos os evangelhos, fizemos uma introdução, estudamos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e agora estamos aí estudando também aqui algumas coisas referente à ação do Espírito Santo no livro de Atos, né? E louvado seja Deus, nós não estamos estudando, meus queridos, propriamente o livro de Atos. Nós estamos fazendo um estudo aqui esporádico de alguns assuntos referente à ação do Espírito Santo no livro de Atos. Amém? Louvado seja Deus. Depois que a gente estudar essas lições, eu vou entrar aqui na parte do livro de Atos, né? Mas sempre frisando, querido irmão, simpatizantes da palavra de Deus. Eu estou lendo um livro, né? E aí eu vou parando, explicando algumas coisas, alguns detalhes, e aí vocês vão aí pausando, se vocês acharem interessante, vocês pausem, né? O vídeo para poder anotar aquilo que vocês acharem interessante, que edifica a vida de vocês, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Por que eu não estou mais, irmão? Como eu disse, eu não estou criando mais slide, dá muito trabalho, eu tenho que ler, aí eu tenho que fazer resumo para poder criar os slides, depois eu tenho que colocar os slides no computador. E como eu fazia? Eu colocava os slides e eu ia lendo os slides também no computador, né? E aí depois eu tinha que colocar tudo aquilo para renderizar no computador, para mandar para o YouTube. E vocês sabem que o YouTube ele verifica, né, o vídeo quando a gente envia, por isso é a demora, porque o YouTube fica observando o conteúdo do vídeo, se é um conteúdo adequado, se é para criança, enfim, ele faz toda a manutenção no vídeo para que antes dele ser publicado. E aí eu resolvi o que? Eu fazer esse estudo, mas eu vou lendo, vou explicando alguma coisa, louvado seja Deus. E aí vocês anotem, né, que vocês acharem que edifica, que vai ajudar vocês, tá bom? Conselho que eu dou, tenha nas suas mãos um caderno, um lápis, caneta, uma Bíblia, né? Se vocês tiverem condições, meu querido, adquira uma Bíblia de estudo. Se vocês tiverem condições, adquira um comentário bíblico. Tudo isso vai ajudar vocês a compreender mais a palavra de Deus, né? Vão adquirindo livros, vão lendo. Tudo isso vai ajudar na compreensão da palavra de Deus. Tire também as suas dúvidas, né, com o pastor da igreja, tá bom? Louvado seja Deus. Tudo é para o crescimento, irmão. Nosso Deus, ele disse: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós temos que crescer, meu querido, na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia, na sua palavra. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, como sempre, antes de começar, a gente vai orar e a gente vai ler uma palavra da parte de Deus, aleluia. Lembrando que eu sempre faço antes, né, a minha oração pessoal pela manhã, antes de orar aqui no canal, lembrando de tudo isso, né, meus irmãos? Mas eu gosto de orar com vocês e a gente também vai orar, vai ler uma palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, aleluia, quero trazer aqui
uma palavra que se encontra, louvado seja Deus, aleluia, que se encontra, meu irmão, no livro de Efésios, carta aos Efésios, Paulo, né? Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 6, meus queridos irmãos, aleluia, do verso 10 até o verso, aleluia, até o verso 18, meus queridos irmãos. Amém? Vamos orar e depois a gente vai ler esta passagem. Pai Santo, Pai querido, aqui estamos novamente na Tua presença, neste trabalho. Deus, em nome de Jesus, fala a cada coração, a cada vida que irá assistir, ouvir este vídeo, que o Senhor traga crescimento espiritual, maturidade espiritual para essa vida, para essas pessoas, em nome de Jesus. Abençoa cada membro do meu canal, abençoa cada simpatizante do meu canal, em nome de Jesus. Dá o livramento, guarda e protege, em nome de Jesus. Toma aqui, Pai, o primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. E me ajude, meu Deus, a falar sobre o assunto de hoje, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal que há debaixo desse céu, nos guarde dos perigos, nos guarde das obras do diabo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha frustrar todo intento do inimigo contra as nossas vidas, nossa parentela e a parentela dos teus filhos e tuas filhas, desta vida que nos ouve, irá nos vir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Irmãos, vamos aqui para capítulo 6 do livro de Efésios, verso 10 até o 18, diz assim, né? Aleluia. E finalmente sejam fortes no Senhor e na força de seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês sejam capazes de resistir às estratégias do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados caídos, contra as autoridades espirituais, contra os governantes das trevas deste mundo, contra os seres espirituais malignos nos lugares celestiais. Assim, tomem a armadura completa de Deus, para que possam estar aptos a resistir à tentação nos tempos de dificuldade e, tendo perseverado através de tudo, mantendo-se firme no ungido, né, no Senhor, sem pecar. Mantenham-se, então, envolvendo sua cintura com a verdade, né, o cinto da verdade, e colocando o peitoral da retidão, o escudo, né, aquela couraça que vai no peito, né, irmão? E tendo calçado seus pés com a preparação das boas novas da paz, ardiosamente tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão extinguir todo o dardo inflamado do maligno, e tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que Deus fala, né, irmão? A palavra de Deus, por meio de toda oração, petição, estejam intercedendo no Espírito em todos os momentos. Estejam alerta, com toda perseverança em suas intercessões por todos aqueles separados por Deus. Amém? Então, meu querido, Paulo aqui nos traz uma
advertência, né? Para que nós possamos estar aí nos revestindo de toda a armadura de Deus, irmãos. E ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a minha luta não é contra o meu próximo, não é contra o meu semelhante. Aleluia. Muitos irmãos aí, muitas das vezes, entram em contenda com o seu próximo, com o seu vizinho, né? Mas a nossa luta não é contra essas pessoas, não é contra o a pessoa A, B, C, D, não, meu querido. A nossa luta aqui, Paulo vai dizer que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as regiões, né? Os espíritos malignos. A nossa luta é contra as forças do mal, meu querido. Não é contra o ser humano, não. A gente não tem que lutar contra o nosso próximo, porque o nosso próximo, mesmo ele distante de Deus, ele é vítima, né? Vítima dessas forças malignas. Nós temos que orar por eles também, pedir que Deus dê o escape, tenha misericórdia. Aleluia. Meu querido, a nossa luta não é contra meu vizinho A, B, C, não. A nossa luta é contra o diabo, irmão. É contra os anjos caídos. É contra as forças do mal que opera, né, nessa terra. Aleluia. E nós temos que estar agora, só que nós não podemos lutar de qualquer jeito. Todo soldado que vai à guerra, ele tem que estar equipado, né? Ninguém vai à guerra de qualquer jeito, sem armamento, sem fardamento, né? Todo soldado que vai para a guerra, ele tem que se preparar emocional, psicologicamente, ele tem que estar com fardamento adequado. Assim também na vida espiritual. Como é que nós nos preparamos para uma batalha espiritual? Orando, nos consagrando, meditando na palavra de Deus, vigiando e nos revestindo. E quando a gente faz tudo isso, ora, medita na palavra, vigia, obedece, anda no temor e tremor do Senhor, aleluia. Aí o papaizinho do céu, Deus amado, o eterno, ele vai nos revestindo de toda a sua armadura. Ele vai, aleluia, nos capacitando, nos dando as armas espirituais, o fardamento espiritual, para que a gente possa lutar contra o inimigo, meu querido, das nossas almas, porque ele fica por aí ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor, ele fica ali ao derredor, esperando, espreitando a oportunidade para nos fazer o mal, para tirar a nossa vida. Mas se nós nos revestir da palavra de Deus, da autoridade, e falar apenas quando o Senhor mandar falar, nós não temos que falar de forma emocional, não, mas nós falamos aquilo que o Senhor coloca em nossa boca. E quando o Senhor manda falar, meu querido irmão e irmã, simpatizante da palavra de Deus, ele se responsabiliza. Aleluia. Então nós temos que estar no Senhor, meu querido. Os dias são maus, mas aquele que está no Senhor, aleluia, é mais do que vencedor. Quem está em Cristo, aleluia, é mais do que vencedor. Louvado seja Deus. E Ele está voltando. Por isso, vigiai, orai e vigiai, meu querido. Aleluia. Ele vai voltar. Aleluia. Não se esqueça da sua promessa. Aleluia. Ele foi levado, foi assunto ao céu, mas ele, do mesmo jeito que foi, ele retornará nas nuvens, nos ares, e ele vem buscar um povo santo, um povo lavado e remido
na sua palavra. Por isso que nós temos que estar em todo tempo orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus o socorro, a ajuda. Meu querido, nós não temos força de nós mesmos, nós não somos ninguém se o Senhor não estiver conosco. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em tudo. Que Deus te proteja, meu querido. Nós precisamos da proteção de Deus. O mundo já não é mais como outrora, né? Há 30, 40 anos atrás, a violência tomou de conta. Os nossos jovens estão por aí, perdidos. Aleluia. O homem tem se distanciado cada vez mais de Deus. A maldade, a violência tem proliferado. Aleluia. As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. Aleluia. A violência tem crescido. A imoralidade também. Mas só Deus para nos guardar. Por isso que nós devemos nos aproximar mais e mais de Deus. Você acha que existe salvação fora dele? Não. Só existe salvação em Deus, meu querido. E nem outra salvação. Por quê? Porque ele é o único Deus verdadeiro. Ele que planejou a salvação da humanidade. Ele que entregou o Filho dele para morrer por nós, para ser sacrifício vivo, para nos purificar do pecado, para nos comprar do pecado. E diz a palavra de Deus que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos comprou da escravidão do pecado. Hoje, todos aqueles que entregaram a vida a Cristo, que reconheceram Ele como Salvador, que creram, que se arrependeram e se voltaram para Jesus, hoje é propriedade de Deus, propriedade peculiar. Ai daquele que tocar em um fio de cabelo, seja de quem quer que seja, o irmão, a irmã, independente da onde ela possa estar dentro do corpo de Cristo, seja ela a pessoa mais simples que esteja sentada num banco ali, não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, não precisa ser missionário, basta ser uma pessoa a qual entregou a vida a Jesus Cristo, porque Deus é quem cuida dos seus, irmãos. Aleluia. Muitos não têm o temor de Deus, estão por aí fazendo mal aos servos do Senhor, matando os servos do Senhor. Aleluia. Mas diz a palavra, aquilo que o homem planta, ele colhe. Meu querido, todos nós vamos prestar conta com o Papai do céu. Terra-na-ga-súbia. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, arrepende-te, meu querido, amém? Nós vamos tratar do nosso assunto aqui. O nosso assunto hoje, aleluia, é um tema que diz: uma vez semeada, o quê? A palavra de Deus. Uma vez que você semeia a palavra de Deus, meu irmão, Deus se responsabiliza e esta palavra cresce. Porque quem dá o crescimento não sou eu, não é você, não é o pastor, não é o evangelista, não é o missionário, não é o mestre. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. Aleluia, nós só temos que anunciar o evangelho da salvação. E quando nós anunciamos o evangelho da salvação, o Deus Todo-Poderoso, ele se responsabiliza, aleluia, pela mensagem, aleluia. Ele é quem dá o crescimento
Louvado seja Deus da sua palavra. Ele vai tocando no coração das pessoas. Aleluia. Nós só temos que pregar. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É aquilo que está em Atos dos Apóstolos, né? Aleluia. Diz lá que Jesus Cristo ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Ou seja, quem dá o crescimento é o próprio Deus, não somos nós seres humanos. Nós temos apenas que fazer o quê? Pregar a palavra, meu querido. Pregar a palavra de Deus. Se a pessoa ela vai aceitar ou não, é ela e Deus. Nós não temos que ficar aí maldizendo a pessoa, praguejando. Não, nós temos que pregar. Aleluia. Se a pessoa aceita ouvir, louvado seja Deus. Eu creio que ela é uma bem-aventurada só por parar e ouvir a palavra de Deus. Mas se você chega na pessoa e você pede licença, vai evangelizar numa casa, na rua, você tem que saber perguntar se a pessoa quer ouvir a palavra de Deus. E se ela quiser ouvir, aí você fala. Mas se ela disser, não, eu não quero ouvir, eu já tenho a minha lei, como muitos dizem por aí, nós temos que respeitar. E aí a gente faz o quê? Aquilo que o nosso Papai do Céu ensinou, aquilo que o nosso Jesus Cristo disse. Olha, quando você entrar numa cidade e ali não receber, bata a poeira do seu pé e saia. É assim que nós temos que fazer. Não é ficar praguejando, amaldiçoando ninguém. A pessoa não quer receber, você sai, bate a poeira dos seus pés, irmão, e vai para outro lugar, vai para outra pessoa pregar a palavra. E se ela receber, amém. Se não, amém também. Porque não sou eu, não é você que salve quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o nosso tema é uma vez semeada. Semeada o que? A palavra de Deus. Ela cresce. Louvado seja Deus. Uma vez semeada, é o tema. Uma vez a palavra de Deus semeada, ela cresce. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o que é que nós vamos apresentar, meu querido irmão? Aleluia, as pessoas. Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar do reino de Deus. Aleluia. Nós vamos falar, aleluia, do seu amor. Louvado seja Deus. Agora nós temos que ir, meu querido, porque é uma obrigação, é um dever, é o que nos pesa, aleluia, é o que nos move o Espírito Santo para levar a palavra de Deus a essas pessoas. Agora nós temos que ser levados pelo amor, né? Nós temos que dar o exemplo, louvado seja Deus, aleluia. Nós temos que ali pregar e anunciar o reino de Deus, né? Jesus, ele pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus até vós, aleluia. Glória a Deus, é isso que nós temos que pregar. O tema central, aleluia, da pregação de Jesus Cristo, era o reino de Deus. No início do seu ministério, afirmou que com a sua presença o mundo estava nos umbrais de uma nova era, e aquele era um momento decisivo para a história humana. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aleluia. É chegado, arrependei-vos e credes no Evangelho. Aleluia. O tempo está cumprido. Aleluia. O que significa isso, meu querido? Aleluia. Antes, meus queridos irmãos e irmã, antes de falar sobre o tempo está cumprido,
eu quero aqui, aleluia, definir, aleluia, o que é evangelho do reino, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos para a definição aqui do que é evangelho do reino, o reino de Deus. O que significa evangelho do reino? O termo evangelho significa boas novas, isto é, boas notícias. O termo reino significa governo, reinado ou ação de reinar. Então, literalmente, a expressão evangelho do reino significa boas notícias do governo de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pregar o evangelho do reino é anunciar as boas novas de Cristo e o seu governo sobre a vida do homem. É apresentar a Jesus como Rei e Senhor do homem. Alguns pensam que as expressões reino de Deus ou reino dos céus se refere apenas ao céu, ou que o reino de Deus é o futuro. Não é verdade. Jesus disse, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, verso 20 ao 21. Aleluia. Capítulo 17, verso 20 ao 21. Dentre outra forma, podemos dizer que o reino é um território onde um rei governa. É um lugar onde a autoridade de um rei é reconhecida. O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus está na vida de um discípulo. Aleluia. A Bíblia diz que existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Colossenses 1:13. No reino das trevas estão todos aqueles que não reconheceu a autoridade de Jesus sobre as suas vidas. No reino de Deus estão todos aqueles que reconhecem a autoridade de Cristo e se submetem ao seu governo. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, vemos que na pregação do Evangelho é essencial colocarmos as bases do governo de Deus sobre a vida do homem. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, meus queridos, em Colossenses 1:13, a gente vai ver aí essa questão. Aleluia! Vamos ver aqui o que é que diz Colossenses, 1:13. Aqui que a minha anotação realmente está correta. Aleluia. É Ele também que está nos resgatando da autoridade das trevas e está nos transferindo para dentro
do meio do Filho, do reino do Filho que ele ama. Então, em Colossenses 1:3, Deus nos tira, né? Está dizendo que Deus nos tira do reino das trevas e nos coloca no seu reino, aleluia. Quando o homem é assim, ele crê em Jesus como Salvador e ele se arrepende, oh glória a Deus. Todos aqueles que uma outrora recebem Jesus estão agora no seu reino, aleluia. Então nós definimos aqui um pouco sobre o que é reino, meu querido, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Então vamos dar continuidade, aleluia, aqui. Jesus contou a parábola do grão de mostarda, em Marcos capítulo 4, verso 30 ao 32, mostra que o reino de Deus poderia parecer um fato de pouca importância e desprezível. Ainda assim, está destinado a ocupar toda a terra com o seu império e dominar no seu voo os gentios de longe. Do estudo das parábolas, em especial desta pequena parábola do grão de mostarda, fica muito claro no nosso espírito que Jesus ensinou que seu reino cresceria. Bastaria que a semente do reino, a palavra, fosse semeada. Aleluia. Entendendo a igreja como aquela parte do reino de Deus, onde Jesus Cristo já é reconhecido como Senhor e Rei, poderemos aplicar esta característica do reino à igreja, dizendo que é de sua natureza crescer. O crescimento faz parte da vida do reino e da igreja. Uma vez semeada, cresce e se torna maior. Oh, glória a Deus! Veja, existem várias parábolas, né? Dentro da palavra de Deus, a parábola do semeador, que se encontra em Mateus 13:3, verso 9, a parábola do bom samaritano, Lucas 10:25 até o 13, a parábola do filho pródigo, Lucas 15:11-32, a parábola do tesouro escondido, Mateus 13:44, a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, verso 3-7. E cada uma delas vai trazer, meu querido, algumas dessas parábolas que eu citei aqui, traz, aleluia, uma mensagem, louvado seja Deus. A parábola do semeador, a importância, ela fala do quê? Ela fala do amor de Deus, da importância de levar o ide do Senhor, de semear a palavra de Deus, aleluia. Através dela, né, Jesus Cristo, ele vai preparando ali os corações das pessoas, né? Essa parábola do semeador, quando você semeia, ela vai falar de 4 tipos de terreno, ou seja, 4 tipos de coração que você encontra no mundo, né? Um coração pedregoso, um coração cheio de espinho, o coração ali que não quer nada, ele quer apenas se divertir, curtir a vida, mas ele vai encontrar um coração que é a terra fértil, que vai receber essa palavra e ela vai dar fruto a 100 por 1. Ou a palavra do samaritano, né? Louvado do bom samaritano, louvado seja Deus, que vai falar de que do amor de Deus pelas vidas, né? O bom samaritano, ou a palavra também ali, a parábola do filho pródigo, né? Que Jesus está ali como aquele pai, aquele filho pródigo que partiu e deixou e quis pedir sua riqueza ao pai, quis aproveitar o mundo, né? Mas depois ele volta e o pai estava ali ansioso pela volta do filho. Veja, esse é o amor de Deus,
Deus, ele chama, aleluia, todas as pessoas, e nós temos a parábola do tesouro, né, escondido, né? Oh, louvado seja Deus. Está dizendo que o reino de Deus é como esta, aleluia, é como esse tesouro, irmão, escondido. Nós temos que cavar, nós temos que buscar, oh, aleluia, até encontrar. Louvado seja Deus. E a parábola da ovelha perdida, quantos estão perdidos por aí? Mas o bom pastor, que é Jesus Cristo, aleluia, ele veio buscar o que estava perdido, porque o desejo de Deus, meu querido irmão, irmã simpatizante da palavra, é que todos sejam salvos, aleluia. E Jesus Cristo, ele veio buscar o que estava perdido, e a sua igreja na terra está fazendo isso, está fazendo, aleluia, aquilo que o Senhor nos imbuiu para fazer, buscar os perdidos, porque outrora nós estávamos perdidos no pecado, mas Jesus nos resgatou, e ele tem aqui a sua igreja na terra para resgatar, aleluia, a todos que estão perdidos. É por isso que a igreja evangeliza, é por isso que a igreja faz cruzada, é por isso que você vê os irmãos pegando nas praças, é por isso que você vê pessoas evangelizando dentro dos ônibus, dentro dos metrôs, dos trem, aleluia, nos terminais, nas ruas, nas vielas, nas favelas, nas comunidades. Por quê? Porque é o amor de Deus, meu querido, que imbui o povo de Deus para levar a palavra de salvação. Por isso eu digo para você, não rejeite, não despreze a labassurianda, a oportunidade de salvação a qual o Senhor está dando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele compara. Aleluia. E aí ele tem essa parábola da mostarda, né? É uma mostarda, era a mostarda, meu querido, aleluia. Era na época ali, é um dos grãos, né, mais pequenino, mas depois que cresce, meu irmão, esta semente de mostarda, ela floresce, ela fica grande, e as aves vêm se alinhar a ela. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, para ensinar que o reino começa de forma pequena, aleluia, oh, louvado seja Deus, e humilde, mas possui um poder de crescimento extraordinário e transformador. Assim é a palavra de Deus, aleluia. O grão de mostarda é conhecido como um dos menores sementes aleluia, que é lançada na terra. Assim era o início do ministério de Jesus, aleluia. A presença do evangelho, aleluia, é algo simples, sem grande destaque aos olhos do mundo. Louvado seja Deus. E qual o grande ensinamento, meu querido, que nós tiramos? O grande crescimento, quando a semente cresce, ela se torna uma dos maiores, aleluias, hortaliças ou árvores com ramos grandes o suficiente para abrigar os pássaros do céu, aleluia. O reino de Deus, meu querido, ele é grande para abrigar a todos aqueles que se achegarem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Desafiando o mal entendido, vamos continuar. Todas as vezes que falamos em crescimento da igreja, encontramos certa resistência. Muitos dizem que devemos estar mais interessados no crescimento espiritual e consideram quase uma heresia falar-se em crescimento numérico da comunidade cristã. Admitimos que essas pessoas têm razão em parte. Não é desejável que aconteça em nossa igreja paródias de crescimento
como é o caso de Simão, o mago, mencionado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 9 e 24. O crescimento numérico pela força bruta, aleluia, das cruzadas, das imposições sociais e econômicas para conseguir adeptos, nem por qualquer tipo de manipulação. Não, nós referimos a esse tipo de crescimento numérico. Outro problema que enfrentamos é o da motivação. Algumas frases encontradas hoje como títulos de livros parecem-me apresentar assunto com certa banalidade. Dos assuntos comerciais, sabemos que a única motivação válida para o programa, aleluia, do evangelho é o amor. Como disse Paulo, o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. E quando Paulo coloca o assunto nesta perspectiva, está simplesmente refletindo o amor de Deus ao mundo, ou seja, aquele que está em João 3,16, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, Deus te ama, Deus nos ama, aleluia, e por amor a mim e a você, Ele enviou o seu Filho, glória a Deus. Qual então o nosso objetivo ao tratar desse assunto? Nossa afirmação é a seguinte: se uma igreja local deseja ser célula do reino, deve crescer em número também, e esse crescimento numérico será uma decorrente natural do cumprimento da sua missão evangelizadora, uma parte inerente à sua vida. Desejo colocar aqui também uma pergunta. Nossa resistência em falar no crescimento da igreja local não seria uma forma de racionalizar e aceitar nosso fracasso no cumprimento da missão evangelizadora da igreja? Esta também está também como justificar tanto dinheiro para sustentar uma igreja que não cresce em números de membros. Veja, meu irmão, quando eu tratei aqui, o autor fala aqui de célula, né? Eu quero lembrar que a igreja primitiva, ela se reunia nas casas, né? Então ali era um grupo ou alguns irmãos que estavam em determinada região, eles se reuniam ali nas casas, na época, né? Mas hoje também muitos irmãos ainda se reúnem, tem congregações que tem grupos de célula, meu querido, e formam nas casas, nessas células. Não é pecado, de maneira que você depois tem ali a igreja matriz também, para onde ele possa ali se reunir, né, e ter a orientação do pastor principal. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que aconteceu na igreja primitiva? No dia em que Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos estavam reunidos numa casa em Jerusalém. Eram poucos, bem poucos, talvez uns 10. O evangelista não traz menção do número, considerando que Tomé estava ausente e que Judas estava morto. Em termos numéricos, seria 10. João 20, verso 19 ao 30. Alguns dias mais tarde, quando na escolha de Matias encontramos um parênteses estatístico muito esclarecedor. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia
de uns 120 pessoas. E disse, em Atos capítulo 1, verso 15, como a descida do Espírito Santo e o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, já foi definido o que é Pentecostes, meu irmão. Houve um acréscimo nada desprezível. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oh, glória a Deus, né? Também já foi falado, Atos 2, 41. No final do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, há um resumo que descreve como viviam os cristãos nos dias dos apóstolos, nos dias apostólicos, enquanto se desenvolvia a vida normal da comunidade, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, verso 47. Entendendo que o crescimento da igreja em número fazia parte da vida diária da igreja e era uma rotina e não uma exceção. O historiador Lucas teve o cuidado de registrar várias referências ao crescimento numérico. Vejam, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O terceiro resumo que descreve a comunidade cristã está em Atos, capítulo 5, verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O crescimento era algo tal que a referência agora a ele é um termo de multiplicação. Esta palavra parece descrever melhor o rápido crescimento dos cristãos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, Atos capítulo 6, verso 1, houve problemas estruturais. Criou-se um grupo de servos com funções bem definidas, mas a igreja continuava a crescer, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, verso 7. O quinto resumo da vida da igreja primitiva encontra-se em Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Crescia em número. Várias outras passagens poderíamos mostrar que se referem ao crescimento numérico, como uma decorrência da fidelidade da igreja aos objetivos deixados por Cristo. Esta, porém, já são suficientes para mostrarmos que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Glória a Deus. Então, havia um crescimento, né, meu querido? A gente vê dentro desses textos que a igreja crescia em números, né, numérico, louvado seja Deus. Deus, ele tinha essa pressa de levar a palavra a essas pessoas. Este crescimento, também, com este crescimento, houve, né, aí os irmãos que iam sendo acrescentados, eles iam ganhando almas, aleluia. Agora, esse crescimento não era para enriquecer, meu querido, a igreja, não era para enriquecer o pastor, não, mas eles pregavam a palavra por amor, por obediência ao ensinamento de Jesus e por amor, não por ganância, não pensando em tesourar tesouros nesta terra. Não tinha esta mente de hoje que muitos querem apenas
abrir congregações, né? Pensando no lucro, pensando no enriquecimento, amontoar um bando de gente ali para poder fazer o que delas meio de ganho de vida, não. Nosso intuito ao pregar o evangelho é trazer almas para o reino de Deus, é ganhar essas vidas para Cristo, não de fazer delas um meio de ganho de vida, não para tirar delas a lã, o seu dinheiro, não, mas para pregar a Jesus, para ensinar a palavra de Deus, para que elas se tornem o quê? Discípulas e formem outros discípulos para a glória de Deus, para povoar o reino de Deus. Oh, glória a Deus! Esse é o verdadeiro motivo da evangelização. Não é por ganância, como muitos hoje estão aí pregando, abrindo igreja como se fosse uma bodega, um supermercado. Não. Nosso objetivo ao fazer isto é ganhar almas para o Senhor, é resgatar essas vidas que estão nas trevas, no reino das trevas, e trazer para o reino da sua luz, da luz de quem? De Cristo. Aleluia. Por que cresceu a igreja primitiva? Admitimos que a igreja primitiva cresceu em número, porque cresceu. Era o seguinte: quando uma pessoa se convertia a Jesus, não apenas recebia uma boa vida para si mesma, mas era treinada para viver a vida cristã e transmiti-la a outras pessoas, num processo de reprodução espiritual e jamais se interrompia. Tornemos o texto de Atos 11, verso 19 ao 26. Aí conta como surgiu a igreja em Antioquia, que iniciou o trabalho em Antioquia. O verso 19 diz que os que foram dispersos é que pregaram o evangelho naquela cidade. Entendente? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Ou seja, os irmãos dispersos, né, pregavam a palavra de Deus. Eles não se acomodaram, eles não se acovardaram, né? Hoje, nos dias atuais, meu querido, o Brasil é o país favorável, né, da gente pregar a palavra, mas infelizmente muitas congregações, muitos irmãos se acomodam, né, não querem pregar. Eu estou cansado, eu estou exausto. Tem tempo para tudo, menos para o Senhor. Tem tempo para assistir uma novela das 8, tem tempo para ir para uma festa, mas não tem tempo para evangelizar. Misericórdia. Pensando nos que foram dispersos, alguns deles se converteram à pregação de Pedro. No dia de Pentecostes, Pedro, por sua vez, converteram-se como testemunha do seu irmão André, que o levara a Jesus. João 1, verso 40 ao 42. André tinha despertado para a realidade de Cristo através do trabalho de João Batista, e a corrente ininterrupta se estabelece. Cada crente faz parte dessa corrente de redenção. Os cristãos de Antioquia, os dispersos, Pedro, André, João Batista, Jesus Cristo, Paulo descreveu muito bem o que se fazia nos seus dias, quanto ao treinamento dos pastores e dos crentes, é o que na minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, aleluia, idôneos para isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ou seja, Pedro está mandando nós pregarmos a palavra, instruir a outras pessoas na palavra de Deus, fazer delas o que? Discípulos, treinando, capacitando, aleluia, pelo Espírito Santo, irmão. Nós temos que pregar e fazer discípulos para que aquelas pessoas que ali são ganhas para Cristo possam ganhar outras vidas em nome de Jesus. E aí nós vamos falar aqui do axioma Strachan, né? Um dos movimentos que mais tem feito pela evangelização
dos países da América Latina é aquele iniciado pelo Dr. Kennedy Strachan. É denominado evangelismo ao fundo ou evangelismo em profundidade. O seu pensamento é conhecido como axioma de Strachan. Todo e qualquer movimento cresce na medida em que se mobiliza todos e cada um dos seus componentes na pregação de sua crença. Agora vamos a um aspecto bem prático. Então vocês, não sei se vocês já ouviram falar nesse movimento, né? Axioma Strachan, que é um movimento de evangelismo profundo. Aleluia, louvado seja Deus. Veja, aí ele traz aqui, meu querido, em 1999, ele vai falar aqui, ganha e instrui o outro, é igual a 2. No ano 2002, ganho e instrui, mas instrui 2, igual a 4. 2001, aí então ele vai trazer uma tabela de forma, ele vai dizer 4 ganham 4 e formam 8. 8 ganham 8, né? Instrui 8 e ganham 16 e assim por diante, meu querido. Veja a tabelinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Esta tabelinha aqui, né? Louvado seja Deus. Essas coisas estão acontecendo. Aleluia. Com igrejas que acrescentam que a melhor coisa é treinar cada e todos os membros da igreja, até que sejam capazes de levar uma pessoa a Cristo e depois prepará-la para que ela mesma leve outras pessoas a Cristo e assim por diante. A palavra-chave é treinamento para a sua tarefa a quem é idôneo. Veja, meu querido, muitas das vezes nós temos o culto na igreja, né? Tem igrejas que denominam os dias de culto, aleluia, e nós temos nas Assembleias de Deus a escola bíblica, né? Conhecendo ali um pouco a palavra de Deus, mas veja que é necessário treinar pessoas, né? Você ensinar, irmão, as pessoas. Eu participei de uma igreja, tive a felicidade de participar de uma igreja chamada Semeadores no Espírito, e lá o pastor, ele dava, a gente tinha a escola bíblica, mas ele dava o treinamento, né, para a gente poder evangelizar, aleluia. A gente tem aí as agências missionárias, Jocum e tantas outras, mas isso também tem que haver dentro da congregação, meu querido. Temos, né, os pastores, eles têm que fazer o quê? Treinar os irmãos, para que os irmãos possam ganhar outras vidas, né? Treinar como na palavra, uma vida de oração. Então você, né, irmão, ensinando ali a doutrina, você ensinando os irmãos. Muitas das vezes tem irmão que não tem muita sabedoria para evangelizar, vai evangelizar de qualquer jeito, então precisa de um treinamento. Todos nós, irmão, ninguém ali é isento de não precisar. Eu preciso aprender mais das coisas de Deus, de como aprender, de como saber abordar as pessoas. Muitas das vezes tem irmão que é bruto, tem irmão que a pessoa não quer, vai logo amaldiçoando, dizendo que a pessoa vai para o inferno. E a Bíblia não diz isso, irmão. Nós temos que saber abordar as pessoas, nós temos que saber tratar as pessoas, né? Também existe o discipulado, né, irmão? Não sei, também aprendi que muitas das vezes os novos convertidos, eles passam por um discipulado. Eu fiz parte disso também, aprendi. Você vai, evangeliza, aquela pessoa, aquela família aceita, e aí você tem aquela pessoa, aquela família, tem que passar por um discipulado, irmão. Você vai lá na casa dela ou traz ela para a igreja no dia tal, e você vai discipular, você vai entregar a ela uma revista, e aí ela vai ficar com aquela revista. Eu não falo a revista da escola bíblica, irmão, e ela vai ficar ali com aquela revista, aprender algumas coisas, e você vai levar ela lá para a igreja, e lá dentro você vai perguntar algumas coisas a respeito daquilo que ela estudou do livrinho.
aleluia, junto com a Bíblia, e você vai tirar as dúvidas dela, louvado, você vai orar com ela, você ali está fazendo o treinamento, você está dando crescimento à ovelha de Cristo, irmão, através do Espírito Santo que está na sua vida. Então é necessário hoje também voltarmos a fazer isso, voltarmos a dar o discipulado, o treinamento, não só pregar e pronto, ganhar alma e pronto, já vai procurar uma igreja. Aí a pessoa vai procurar a igreja, pega essas igrejas aí que só tem profeta de Araque, que só quer o dinheiro dela. Nós temos que pregar e tratar dessas ovelhas, ensiná-las o verdadeiro evangelho, para que elas se tornem o quê? Discípulos. Ganhar outros discípulos, louvado seja Deus. E aí a conclusão, nesta lição, aleluia, nós partimos da afirmação de que crescer é parte inerente ao reino de Deus. A igreja, como uma célula do reino, possui em si esta capacidade de crescer. Vimos que a igreja apostólica cresceu adotando o método de treinar cada crente, não apenas para evangelizar outro, mas para treinar esse outro na evangelização, estabelecendo-se assim uma corrente de reprodução espiritual que jamais se interrompe. Mostramos que alguns movimentos de hoje estão tentando levar à prática desse método antigo e bíblico. E agora deixemos a cada leitor um desafio que é: podemos fazer para reviver? O que podemos fazer para reviver essa prática na vida da igreja hoje? Aleluia. Então, meus queridos, aqui é importante não só evangelizarmos, mas quando ganharmos a alma, fazer isso, irmão? Dar o treinamento. Eu me lembro, muito bem que eu passei por esse treinamento de discipulado, minha esposa, a gente participou de uma igreja ali, morávamos ali no bairro Damas, e tinha essa igreja Semeadores do Espírito, e ali a gente tinha esse treinamento, o pastor se preocupava com isso, aleluia. Devemos voltar a isso, irmão, porque não adianta a gente ganhar almas para Jesus e dizer: agora você procura uma igreja. Não, tudo bem, mas essa ovelha precisa de treinamento, irmão, e às vezes ela vai para uma igreja que, como eu disse, ele pega pastores ali que só quer saber o quê? Do dinheiro dela, não está preocupado se ela vai crescer espiritualmente, se ela vai ali viver uma vida de santidade com Deus, não está preocupado com a pessoa. E pregar a palavra, irmão, é a gente se preocupar com a pessoa no todo, corpo, alma e espírito. A responsabilidade de pregar, mas também de cuidar, de dar o treinamento da palavra de Deus. Se vai crescer, quem dá o crescimento já foi dito, é Deus. E diz que Jesus acrescentava dia a dia, aos que vinham para a igreja, ao corpo da igreja. Nós temos que fazer isso, voltar a esta prática de treinamento. Tem igreja aí que tem culto de segunda, terça, sexta, só, e fica às vezes com o restante do dia vazia, congregação vazia. Pode-se pegar aquele dia vazio, irmão, fazer um dia de treinamento, toda quinta-feira, um treinamento, domingo, estipula um horário, melhor horário adequado para todos. Material a gente é o que mais tem por aí. Você vai nessas lojas, bíblicas, você vai encontrar material bíblico para treinamento. Ou o pastor pode elaborar as coisas essenciais para dar o treinamento na igreja. O irmão aprender, ele tem que ter em base, o que ele tem que ter de base é a palavra de Deus, a Bíblia, uma caneta, um caderno. E é a igreja comprar livro, não só a escola bíblica, que vai falar de alguns assuntos, mas o treinamento, meu irmão, é importante para o corpo de Cristo, para ter um crescimento saudável, para que os irmãos aprendam a palavra na sua verdade, não ser manipulado, não ser enganado
por falsos ventos de doutrina, de heresia, para não cair na mão de falsos pastores, de homens enganadores que só querem saber do dinheiro das pessoas. Muitos estão sofrendo da igreja, muitos estão sem libertação, muitos estão vivendo aí, ó, de qualquer jeito, estão em cima dos altares da igreja, mas estão com a vida que não condiz a palavra de Deus, Não adianta. Eu digo, você não pode ocultar de Deus o pecado. Pecado ele tem que ser confessado. Aleluia. Davi tentou ocultar o pecado dele, meu querido irmão e irmã, mas Deus disse para Natão, profeta Natão, vai lá e mostra a situação real para Davi. E Davi caiu em si, viu que pecou, meu irmão, e teve que se arrepender. E assim é com todos aqueles que cometem pecado. Não adianta querer ocultar. Tem que confessar o pecado diante de Deus e não fazê-lo mais. Se assim a pessoa deseja entrar no reino de Deus, louvado seja Deus. Não estou aqui exortando ninguém, porque até isso serve para mim. Porque sou homem sujeito às falhas. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus dê o crescimento, aleluia, à sua igreja, crescimento espiritual e também numérico para a glória do Senhor, para que possamos a cada dia trazer mais almas para o reino de Deus, resgatando essas almas aí do reino das trevas e trazer para o reino da sua luz, para o reino de Jesus. Amém, meu querido irmão? Que esta palavra desperte você, a mim, e nós fazemos o ID do Senhor para a glória de Deus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude a levar a palavra de Deus. Aleluia. Se inscreva aí no meu canal, meu querido. Nos ajude. Nós vamos para depois, aleluia, para um próximo estudo. Oh, glória a Deus, que se encontra e daremos o título de Faça a sua igreja crescer, né? Louvado seja Deus. Aqui já foi dada como é que eu faço a igreja crescer. Evangelizando, dando treinamento, fazendo discípulos, como diz o Senhor. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide fazer discípulos. Louvado seja Deus. Temos que fazer discípulos para outros discípulos e assim multiplicando dia após dia. Discípulo fazendo discípulo, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus. Pai querido, Pai santo, nos ajuda, nos capacita a ganhar almas para o teu reino, a fazer discípulos, meu Pai, para o teu reino, para que esses discípulos façam mais discípulos, Senhor, e assim possa, Senhor, povoar o reino dos céus para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus e glória a Deus, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Misericórdia.